teve gente que desistiu do ônibus. Eu queria a vaga. Não tô lembrando. Bom, vamos lá então, galerinha. A gente sempre se cumprimenta no sábado com Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, nossa porção de estudo essa semana, cara, ela é a porção de estudo Noah, ou Noé. Eu pergunto a vocês, todos leram? Todo mundo leu? Leu, Alex? Não leu? Leu, Luan? Sim. Não li tudo. Não leu tudo. Leu? Não li tudo, não. O que fala a porção Noé? Gênesis 6, ali do 6 ao 11, vai falar sobre. Bom, enfim, desde a entrada de Noé e sua família até a arca, a saída deles, a aliança de Deus com Noé, enfim. Aí Isaías 56, né? 55, 56, 54, 56, fala sobre a questão, eu li 56, 57, né? Falava sobre a questão do estrangeiro, né? Aí 56 fala sobre a questão do estrangeiro. E aí? O que é a suma da porção? O que é a suma da porção? É só assim. Tá. Não, tá filmando ali. Desculpa. Que é o meu? Nós estamos flagranteando, a galera que tá chegando, os horários estão chegando. Tá registrado ali. Posso ver? Coisa de trabalho, coisa de 40 minutos. 10 minutinhos. 40 minutinhos. 40 minutinhos de trabalho. Coisa rápida. Então vamos lá, cara. Vamos por partes aqui. Eu vou fazer o discipulado diferente de como eu fiz lá com o Xaxim. Lá com o Xaxim é o objetivo de uma parte da história, como eu vou fazer em outra. Tá, deixa eu te questionar. Nós não terminamos a semana passada, né? Tu não vai a continuidade, vamos pegar só a questão? Então, eu só vou dar na verdade a gente parou em Gênesis 3 ali, ficou no pecado ali, daí faltou 4, 5 fala sobre a genealogia de Noé, genealogia de Adão, e o 4 fala sobre Caim e Abel ali, a morte de Caim e Abel. Tá. Eu só vou dar só para saber se nós ia... Isso, já vamos dar continuidade. A intenção desse tempo de discipulado aqui não é que você, não é fazer uma exaustiva de versículo por versículo, nós vamos passar a vida inteira estudando Gênesis 1, 2, 3 ali. Entendeu? Não tem como. Então a ideia é que a gente lê essa porção semanal, a gente vem aqui dar um apanhado geral do porquê que fala de Gênesis 6 a Gênesis 11, para você entender, e com algumas perguntas que eu elaborei, você pode então discipular alguém em cima desse texto a partir de agora. Tá? Então olha só, Gênesis 6 fala assim, ó. Bom, você lembra da história lá de Caim? Vamos fazer um retrospecto ali de Gênesis 3, então Adão peca, Eva peca. Gênesis 4, então eles concebem então Caim e Abel, né? Caim e Abel levam uma oferta ao Senhor. Caim mata Abel por inveja, né? Porque o Senhor aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. E na verdade o Senhor aceita a oferta de Abel e não de Caim, por quê? Porque a de Abel, ele cumpriu a ordem que deveria ter se cumprido. E Caim não. Qual ordem? A ordem de Levítico. A ordem de Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 2 fala de duas ordens de sacrifício. Primeiro você sacrifica o animal para o Senhor e depois os manjares. Primeiro é a gordura, primeiro é o holocausto e depois são os manjares. Como Caim é mais velho do que Abel, Caim se sentiu no direito de vir sacrificar antes os manjares. E ele levou do fruto da terra antes. Só que a lei de Levíticos, que foi dada a Moisés, já também foi dada a Adão. Já foi dada para Adão. Ele só escreveu depois para Moisés. Você entendeu? Por isso que os caras foram sacrificar o Senhor. Porque como é que um sacrificador vem a ideia de sacrificar o Senhor, um animal, e o outro levar um fruto da terra? Entendeu? Lá em Levíticos 1 e Levíticos 2 fala que primeiro você leva a oferta de holocausto. Depois você leva a oferta de manjar. Caim, o irmão mais velho, disse assim, vou levar primeiro a minha. E ele leva dele primeiro, ou seja, ele quebra uma lei levítica.
que não tinha na época, né, Levíticos, mas tinha as leis. Ele quebra essa lei. Ou seja, aí o Senhor fala, não, a tua oferta está certa, só que o teu irmão fez o certo. Ele trouxe das primícias, da gordura, dos carneiros ali, que é aquilo que eu peço lá em Levíticos. Lá na frente vai pedir isso aí. Primeiro o holocausto, depois manjares. Então, digamos que depois da queda do homem, então, Deus, no caso, transmitiu todas as leis a Adão. Literalmente assim. Antes da queda. Porque depois Antes da queda. Não, porque antes, eu digo assim, antes diretamente, Deus não teria motivo para sacrificar. Antes da queda. Isso que eu quero dizer, entendeu? Não teria motivo para sacrificar antes da queda. Mano, Na verdade, não fala que tinha sacrifício porque não se comenta. Se comenta por. Não se fala. Se comenta pós-queda. Sim. Pós-queda. Mas a lei veio antes, né? A lei mas veio ele foi antes. destinado antes, né? Claro, possivelmente sim. Possivelmente o Senhor transmitiu todas as leis a Adão, porque tu vai ver, a gente vai fazer hoje um pequeno esboço aqui, não sei se fazer aqui ou se eu passo a vocês, eu levei muito tempo para fazer ontem. Tu vai ver, por exemplo, Adão viveu até a morte do pai de Noé. Entendeu? É como se, por exemplo, assim, Adão tivesse vivido até a morte do teu pai. Antes de você nascer, o teu pai conversava com Adão. Adão morreu antes do dilúvio. Entendeu? Quem morreu no ano do dilúvio ali foi. Porque Adão morreu no ano 930. Foi o vô de Noé. Matusalém morre nessa data aí, não é? Ele morreu. Ele morreu mais ou menos na época de Lameque, entendeu? Matusalém. Matusalém, né? Isso, ele morreu. Lameque nasceu no ano 874. Adão morreu no ano 930. Ou seja, Lameque tinha 60 anos de idade quando Adão morreu. Então a história da criação é história muito para Noé, é uma história real. É tipo assim, o cara falou, Adão falou com meu pai, entendeu? Só ver se não tá torto ali a imagem. Mas daí, repetir. Daí você vai ser assim. E o ano do dilúvio, qual que foi? Mas Adão não tinha mais relação com Deus depois do. Um pouquinho mais. Deus. Tá bom? Aqui tá reto. Adão não teve mais contato nenhum com Deus depois que ele saiu? Caiu? Foi só os filhos? Porque não relata, eu acho, né? Então, não relata? qual o contato que tu pergunta? Isso. Qual o contato que teve? Porque assim, esse entendimento que o Gan Eden ele ainda existia até a época de Caim. Até a época de Caim. Quando Caim, então, foi a última geração a ser jogada para fora. Que está lá em Gênesis 4. Fala que depois, né, que o pecado jaz à porta, Caim, cabe a te dominar. Aí Caim vai lá e não domina o pecado. Então Deus fala assim, cara, tchau pra ti. E joga ele para fora para a banda do Oriente. Exatamente a mesma banda que ele jogou Adão e Eva, só que Caim vai para a terra de Nod. Um lugar de peregrinação, um lugar de abandono, de estrangeiros. Entendeu? Nesse momento que ele sai para fora, fala que ainda antes dele se jogar para fora, ele volta lá para oferecer ao Senhor algo. Entendeu? Por quê? Imagina que ele levou para oferecer o primeiro sacrifício dos seus manjares e o Deus não aceitou. Aí ele volta para a terra, mata o seu irmão e volta para o Senhor, para conversar com o Senhor. Nesse retorno, o Senhor pergunta, cadê o teu irmão? Ele fala, sou eu o guardador dele? Ele fala, então, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Esse desde a terra é no sentido seguinte, é como se eu estivesse aqui falando com o Januzzi, dizendo assim, olha, a voz da Grace clama desde Xaxim. A Grace está onde? Não, a Grace está em Xaxim. A voz da Grace clama desde Xaxim. Ou seja, nós estamos no Chapecó, mas a Grace está em Xaxim. Quando Deus fala para Caim, ele fala, Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim estava onde? Caim estava no céu, ou no Éden, no ambiente de... Entendeu? Caim estava no Éden, não no céu, no Éden. Num ambiente cercado onde Deus se apresentava. E Deus fala para Caim, olha Caim, desde a terra lá, o sangue do teu irmão está clamando. Ou seja, eles não estavam no mesmo espaço físico, como se fosse, desde Chapecó, tá, mas eu estou em Chapecó, entendeu? Não, mas é desde a terra, como se fosse um outro local. E essa desde a terra, depois lá na frente, ele fala assim, agora tu vai ser lavrador da terra, como se fosse aquele ambiente lá. O caso vai voltar.
vai voltar lá naquele ambiente onde você vai perder o acesso ao paraíso aqui. E aí então, desde então, se entende que as portas do Gan Eden se fecham. Na verdade, do jardim, né? Porque o Éden é um lugar, né? O Éden é um lugar no jardim. É um jardim no lugar, né? Jardim no Éden. Lugar no Éden. É isso aí, o jardim no no Éden. Éden. Entendeu? Então aí Gênesis 4 ele fala a respeito disso aí. Daí ele então fala que Caim sai para a banda de Nod e conhece a sua mulher. Então, possivelmente haviam outras pessoas que não fossem, né, como Adão e Eva. Eu tinha soprado. Sem aquele som, sem a Nefesh, sem o Ruach. Tem uma versão que fala do Talmud que é Ruach Mema alguma coisa, que quer dizer um espírito, um alento de vida, um espírito de vida, entendeu? Então, na verdade, quando Adão se sente só, não é porque talvez não houvesse pessoas com a mesma característica dele, é porque não houvesse pessoas. Lembra qual que é um dos papéis do homem? Daquelas 4 lá que a gente falou? Inanimado, vegetativo, locomotivo e comunicativo. Então, ou seja, faltava alguém para Adão se comunicar. Entendeu? Que não tinha razão. Então, quando Caim sai, e depois lá na frente a gente vai ver que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Uma das vertentes que se fala é que os filhos de Deus são os filhos de Sem. Os filhos de Sete, desculpa. Os filhos de Sete, que nasceram de Sete, se relacionaram com as filhas de Caim. Entendeu? Porque as filhas de Caim era Caim, um homem intelectual, com uma pessoa irracional. E os filhos de Sete eram pessoas da linhagem sacerdotal. Assim que seria depois lá na frente. Então, no 4, né? O que seria essas pessoas aí? Seria sempre como se fosse um animal, sei lá. Olha, a ciência fala de homens neandertais, né, cara? Homens das cavernas, primatas. Homens que têm aparência de homem, mas não têm intelecto de homem. Tem atitude de animal, entendeu? Porque fala assim para Adão, quando ele cria Eva, ele fala assim, e não se achava... Algo semelhante, né? Não se achava uma mulher que fosse ajudadora. Como é que... se não se achava, quer dizer que se procurava em algum lugar. Não se achava uma mulher que fosse parecida com Adão. Então ele fez como ele falou assim, esta agora esta sim agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, essa sim se comunica como eu, fala como eu, vive como eu. Eu tava analisando essa semana sobre isso aí, cara, que quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, aí ele fala assim que antes, aí ele fala sobre a questão que antes ele mandou, não era, no caso Adão dá nome a todos os animais, ele dá nome a todos os animais, identifica cada animal e depois Deus fala essa questão aí, que não se encontrou ninguém entre os animais. Aí eu fiquei questionando, digo, cara, e aí fiz essa ligação aí, eu me perguntei até, ia colocar agora que tu falou, lembrei. É isso aí. Será que era alguma coisa relacional a animal, tipo um homem animal, sei lá, alguma coisa então, desse tipo? Nós não temos uma certeza sobre isso, né, William? Não tem como ter uma certeza. Mas a gente acha estranho porque no capítulo 4 ele começa assim, ó. Olha só no verso 16, olha que interessante, está falando sobre a hora de sacrifício ali, ó, no verso 16, dá bem certinho, ó, 4:16. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Tá entendendo? Ou seja, Adão e Eva pecaram, foram expulsos, mas Caim volta para o Éden para ter relacionamento com Deus. E Deus não se agrada dele e fala, cadê teu irmão? Tu matou teu irmão? Aí Deus fala, não, sou eu o guardador. Aí ele fala, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ele fala, e Caim saiu da presença do Senhor. Aonde que eles encontravam a presença do Senhor? Ele não pôde mais acessar. Nem ele, nem ninguém da humanidade. Por meio da ordem de sacrifício, até o período sacerdotal de Moisés. Mas Adão ele não pôde mais acessar desde o momento que ele... Ou ele tinha acesso? Não, então,
Não relata, fala que o caminho da árvore da vida, foi barrado. Não fala que o Éden foi barrado. Fala que botou dois anjos para guardar o caminho. É como se dentro do Éden houvesse um caminho que leva até a árvore da vida. Tá entendendo? Agora, por que ele guarda a árvore da vida nesse momento? Antes o homem poderia comer da árvore da vida. Não fala que não podia comer. Antes só não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida não fala nada. Ou seja, no período de inocência, você pode comer da vida. De maldade, não. Entendeu? É por isso que quando nós encontramos a Cristo, Cristo transforma a nossa natureza, nós temos acesso à vida. O quanto a gente quiser, porque nós temos uma natureza transformada. É só por isso. Porque senão, ele fala assim, ó, porque se o homem viver na maldade eternamente, então eu não vou permitir que o homem viva na maldade eternamente, então eu vou cerrar esse caminho agora, para com que ele não chegue até a árvore da vida. Mas lá ele fala, mas não fala que ele não pode chegar no Éden. Ele fala assim, que ele coma da árvore da vida e porque, se torne que ele é nosso. Porque Deus é eterno. O que ele estava tirando do homem é questão de bom e mal. Não, o que ele estava tirando agora do homem era a eternidade. É por isso que Jesus, quando vem, ele vem devolver isso. No sentido de quem come de mim tem vida eterna. É pensar na viagem. Esse é o ato do pão. Quem participa do meu pão e do meu sangue, do meu corpo e do meu sangue, tem vida eterna. Quem come dessa árvore que eu estou te dando, desse alimento que eu estou te dando, tem eternidade agora em si. Entendeu? Pensando numa viagem, né? A árvore da vida era um combustível que relacionava Deus e o homem. Tipo, que alimentava para que Deus fosse bem com o homem toda a tarde. Poderia ser. E aí, por que a árvore da vida poderia ser o pão? Não é esse que tu não come mais, porque tu não tem mais acesso direto a Deus. Será que a árvore da vida poderia ser o pão? Esse é o maná. Então, o maná, e depois eu vou pensar sobre isso, sobre o maná. O maná não poderia ser porque o maná não era um pão físico. Não, ele era um pão físico, mas não era um pão pronto. Eles tinham que fabricar o pão. Eles colhiam o maná e produziam o pão. Entendeu? Então não era maná. É como se fosse uma porque maná veio pós-queda, aonde do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o negócio vai estar ali, mas tu que vai ter que produzir ele. Antes Deus produziu o pão. E Jesus vem e produz o pão. Entendeu? Jesus vem e fala assim, eu sou o pão vivo, estou pronto, coma de mim. Entendeu? Nesse sentido, já está pronto. E ele fala assim, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Entendeu? Então, aí Gênesis 4, aí tem a história de Lameque, ele lembra da história de Lameque, que se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente será 70 vezes 7. Quando Jesus pergunta para Pedro, quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Quantas vezes fala na lei? 7 vezes. Eu, porém, vos digo 70 vezes 7. Agora, por que disso aqui? Por que Lameque, nunca para pensar, por que Lameque fala sobre ter que... Lameque vai ser vingado 70 vezes 7? Vamos ver se eu explico, eu não sei se... Estou só ouvindo hoje. Porque Lameque fala que Lameque não era bom de vista. Lameque não era bom de vista, ele sai com o seu filho. Ele sai com o seu filho e ele então vai para uma caça. E nesse meio tempo uma das caças saem correndo e Lameque lança um dardo ou uma flecha, a tradição diz, que acaba acertando Caim. Acerta Caim, o seu filho corre, Lameque cego da vista joga outra e mata seu filho, ou seja, mata 2 pessoas. Mata o seu filho e Caim. Nesse momento, então, ele fala o seguinte, fala por quê? Porque por 2, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Matei um homem pela minha ferida, ou seja, pela minha cegueira, eu não vi e matei um homem. A tradição conta que foi Caim. E um jovem pelo meu sofrimento, ou seja, porque o jovem falou, atira, pai. E o pai atirou, matou Caim, um homem pela minha ferida. Quando o jovem vai resgatar Caim, ele pelo sofrimento mata o filho também. Então ele fala, cara, se Caim matou um irmão e foi julgado 7 vezes, Lameque então 70 vezes 7 porque matou 2.
Então quando lá na frente Jesus fala, perdoa teu irmão 70 vezes 7, ele está o seguinte, tu vai fazer o mesmo ato que fizeram com Lameque. Lameque errou ao ponto de matar Caim, que quem que foi Caim aqui? Caim, Adá, Jubal, Zilá, Tubal, Caim. E vem também através do... Ele não queria matar, né? Não. Foi um descuido. É isso aí. E hoje o arrependimento, como é dizer, o nosso arrependimento vem de uma ação nossa de descuido. O arrependimento de Deus para nós vem de uma ação nossa de descuido, não de prática, por querer, né? Porque a de prática tu precisa de arrependimento. O perdão de Deus para nós por descuido é por descuido. Agora, fora isso, pelo descuido, pela vontade, é mediante arrependimento. Entendeu? Aí tem perdão. Aí a gente encerra então o 4, o 5, ele vai falar sobre a história da genealogia de Adão. Depois da genealogia de Adão. Viu? Só uma última pergunta. Vai lá. Então, analisando tudo isso aí falado, a gente pode cair na linha de pensamento que há duas criações do homem. A primeira, que ele fala que criou homem e mulher, e depois que ele criou o homem e soprou. É uma vertente, outra vertente. Uma coisa tem que... Pode. Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender, que o que a gente pode ter certeza é o que está na Bíblia. O resto é uma colocação, suposição. Especulação. Uma suposição através, né? Porque o que é a totalidade da verdade? É a Torá, né? Daí o resto é tipo, o que está no Talmud, o que está nos outros, né? Porque às vezes a gente pega como lei, né? Mas assim, por exemplo, tem nexo? Tem nexo, porque criou o homem macho e fêmea, aí tu pode brincar com a era paleolítica, porque os caras meio tongão lá. Macho e fêmea, não era um homem e mulher. Era tipo como se fosse um homem animal, né? Daí beleza. Mas isso é uma condição que pode ser, né? É, uma linha de pensamento. São todas, assim como tem outras várias linhas de pensamento, entendeu? Que são duas histórias, que são uma primeira narração e a segunda uma explicação da narração. Da primeira narração. Essa é uma outra vertente. Então não dá para saber o certo. Não. Se tu perguntar hoje aí no que o pastor crê, eu creio nessa linha de criação de um ser, de um homem que não tinha o Espírito de Deus. Eu creio numa produção do homem no caráter não de um cuidador da terra, guardador daquilo no sentido de cultivar para adorar a Deus, mas no sentido de um trabalhador, como um animal, como um cachorro que cava um buraco para se esconder, entendeu? A teologia reformada já acredita. Claro que é uma coisa que a gente discute aqui que não cabe no púlpito. Não. Isso aí a gente não pode pregar como uma verdade, porque são... A não ser que tu fale lá, né? Há uma suposição. Eu creio, sim. Deve pode. Tese. Uma tese. Mas a teologia reformada crê nessa aí, que é um texto geral, daí no capítulo 2, uma explicação mais profunda. Tanto até na questão assim, por exemplo, eu acredito que existiam os gigantes, que os anjos habitaram com os homens, eu acredito nessa parte mais louca. Hollywoodiana, os anjos vinham, aquela... Tava, né? E a asa batendo, as mulherzinhas assim, mas já a teologia reformada já fala, porque Elohim vem de reis. Então eles falam que os filhos dos reis da época, como eram rebeldes e tal, foram lá de propósito e coabitaram com as noivas que estavam nessas lutas. Então no dia do casamento eles iam lá, né, com seus soldados, acabavam com os casamentos, ia lá na núpcia da noiva, pegava e comia as noivas. E não só isso, mas com a condição de senhores, eles escolhiam o que faziam, né? Eu quero comer um cavalo. Não acontece hoje no interior, aí o cara é senhor dos porquinhos lá, vai lá e pega o porquinho. Aqui no interior acontece muito isso, não acontece? Tem gente que perdeu a virgindade com uma porca. Tem. Pra cidade aqui não. Pro interior, tem a maioria da galera do interior pra lá. É isso aí. Eu já vi história de ter porquinha apaixonada pelo. Que viu? Que verdade? Viu toda a fazenda e falando. Entendeu? Já vi história.
agora sim. Lá vem Pink, vem cá com o papai. Então assim, o que acontece? Dentro da história a gente chega agora na porção Noa, né? E eu vou falar depois sobre esses gigantes, sobre essa parábola toda aí que o Mateus falou, porque lá no texto, Gênesis capítulo 6, verso 4, já fala que os gigantes estavam na terra, né? E também lá fala no 1, fala assim, no 2 fala, viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas. Só que, se tu for ler aqui, ó, em hebraico, tá escrito assim, ó, Ben Elohim. Ben Elohim. Elohim, exatamente da mesma forma que em Gênesis 1 fala Bereshit bara Elohim. E lá a gente trata por Deus e aqui tratou por senhores. Entendeu? A mesma palavra Elohim está escrito lá em Gênesis 1. E aqui em Gênesis 6, 2, algumas traduções falam os filhos dos senhores. Entendeu? Mas no hebraico está escrito Ben Elohim. Mas aí que tá, né? E não... Porque eles querem trazer tudo pro natural. Eles querem trazer o entendimento, claro. Mas toda não vez, é... toda vez que você traduz a Bíblia, a tradução é um roubo, né? Toda tradução é um roubo, porque o tradutor vai colocar a sua ótica de entendimento. Aqui o tradutor colocou que eram os senhores, entendeu? Mas a mesma palavra para Elohim está escrito lá em Gênesis 1, ele fala assim, ó, no princípio criou os senhores, os céus e a terra. Poderia ser, mas quem então? Quais os senhores que há? E não é só na Bíblia que relata sobre gigantes, né? Vários. Ra, Elo. Mas não é. A minha fala de filhos de Deus mesmo. Achei. Beni. E esse. Não, Ben. esse é o apóstolo, Yud. Bani é tipo Ben, filhos, traço, deuses. Entendeu? Beni. Ben Elohim. Claro, o I aqui só tá servindo de bengala pro Ben. Beni, Ra, Elohim. Falei dele agora. Então o que acontece? Essa porção chama-se Noa, porque Noa quer dizer o quê? O que quer dizer o nome Noa? E Noa quer dizer o quê? Legal. Noé. O que quer dizer Noé? Noé quer dizer? Não. Noé quer dizer? Eu acho que é esse aqui. Descanso, consolo. Consolo. Ou seja, a iniquidade se multiplicou a tal ponto que Deus precisou levantar um consolador para a terra. Alguém que fosse trazer descanso sobre a terra. E esse homem que vai trazer descanso sobre a terra, ele vem debaixo de uma linhagem de homens que todos os seus nomes construíram a história bíblica da redenção. Todos. De Adão a Jacó. O que tem de mais de covalente ou de comparativo de Gênesis 6 até Gênesis 11? Conta duas histórias, não conta? De Gênesis 6 a Gênesis 11? Quais são as duas histórias que contam? A Torre de Babel, Gênesis 11 e antes de Noé, aliança. Uhum. São duas histórias que se contam. A primeira delas é Mabu, dilúvio. E a segunda delas é Migdal, Bavel, Torre de Babel. Olha só, os nossos sábios dizem que dentro da porção de Gênesis 6 a Gênesis 11, nós criamos uma palavra aqui chamada Mabu. Ou não, Mabel, desculpa, Mabel.
Mabel. Mabu, Babel. Dilúvio, por causa de Babel. Dilúvio por causa de Babel. É, eles dizem no sentido de por quê? Porque o que havia na época de Noé? Uma confusão. Agora, olha que interessante. Quando Deus manda o homem construir, se eu puder pegar lá pra mim um paninho lá, Juninho. Papel higiênico? Não, tem um paninho lá na dispensazinha. Esse aqui tu vai mandar pra nós, que tu mandou essa nota. Sim, vou tentar mandar. Só que agora que eu tô no tablet, não tinha isso. Quando Deus manda Noé construir. Tu falou ali, mas eu tava com a dúvida. Na verdade, aqui, ó. Aqui, ó. Como não tem o pontinho dentro do coisa, não é B. É V. Sim. Daí é V, NEI. Esse aqui, pessoal. Sim, é que ele fala. Não, é que ele fala. V, NEI, Quer dizer o quê? Acabou? quer dizer, Venei pena. Não, é Bani, Baná, Bar, é tudo filho. Bar Jonas, filhos de Jonas, Bar, Bani, Baná, Bar, Bani. E tá no Frux? Não, mas tá no Frux. Trocar o gás aí. Ele não tá mais. Imagina as crianças. Outra vez também, não perguntou. Eu aqui. Deve estar sujo. Tá saindo no ar, não tá na verdade saindo no ar quente. Tá? Só tá... Então, olha só. Quando Deus manda Noé construir a arca, vamos lá. Ali no verso 4 fala sobre os gigantes. Os gigantes estavam na terra. Essa palavra gigante aqui está mal traduzida, tá bom? Porque a palavra gigante, que está escrito aqui no verso 4, é Ha-Neflim. Está escrito lá. Ha-Neflim. Aqui, ó. Ha-Neflim. Ha-Neflim. Filim. Ha-Neflim. Ha-Neflim quer dizer o quê? A palavra Nefilim. Nefilim é originária da palavra Nefal. E Nefal quer dizer caído. Grave com gigante. Caído. Então quando fala Nefilim, é da palavra Nefal, quer dizer caído. Então os caídos estavam na terra naqueles dias. Ou seja, os demônios. Então, pode-se pensar assim. Os É, anjos caídos. Pode-se pensar de anjos caídos. Porque Já os demônios aí caíram. Não, Perderam é uma a- coisa. Não, no sentido de destituído. os destituídos, os caídos, então, estavam na terra, os Nefilim. Não, podia ser também pra... Pé da letra, gente. O pé deles. Pode ser descendente de Caim. Caim se juntou lá com as mulheres na terra de Nod. Pode ser isso aqui. Os caídos, pessoas que são caídas. Entendeu? E aí, mas aí por que fala de gigantes? Tá vendo? Tava dando intenção que o quê? Que não eram. Diferentes. Que eram homens que não eram iguais a todos os outros. Eram homens maiores. Muito maiores. Né? Os anjos são maiores mesmo. Bom, aí a pergunta que foi feita ontem, mas pode um homem ter relação sexual com um anjo? Um anjo não, mas com um anjo caído. Porque sim, não sei na verdade porque Eu já vi quando O anjo não tem né? sexo. quando eles chegaram lá em Sodoma,